O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já ouviu falar em cromoblastomicose? Provavelmente não, mas é sobre essa doença que atinge principalmente trabalhadores rurais que o Olho Clínico fala hoje. Fique com a gente! A cromoblastomicose é uma infecção crônica causada por um tipo de fungo demáceo. É uma doença que você adquire através de traumas cutâneos, que a gente chama. Ferimentos diversos na pele, onde através desse ferimento, o fungo que vive no meio ambiente, ele pode ser implantado na pele do paciente. Você sabe o que é cromoblastomicose? Não. Nunca ouvi falar. Não. Não faço. A senhora sabe o que é cromoblastomicose? Não faço a menor ideia. Não, mas deve ser alguma coisa com micose, né? Mas por que ela é tão pouco conhecida? Porque é uma doença negligenciada. Um grupo internacional de pesquisadores em cromoblastomicose está tentando submeter à Organização Mundial de Saúde a cromoblastomicose como uma doença negligenciada. Então nós estamos trabalhando com isso agora e se ela for reconhecida, isso vai trazer uma mudança no prognóstico dos pacientes, na vida dos pacientes no mundo inteiro. O primeiro caso brasileiro diagnosticado aconteceu em 1911 no interior de São Paulo. Até o ano de 1955, mais de 160 casos já haviam sido registrados por aqui. O Brasil é o país com maior chances de casos no mundo, e as regiões Norte e Nordeste, pela prática comum de manipular folhas, são as regiões mais endêmicas, ou seja, de maior risco de contágio no país. Ela é causada por um tipo de fungo chamado fungo melanizado. São várias espécies que vivem em diferentes substratos orgânicos e no mundo inteiro essa doença existe. Mas ela ocorre principalmente nas áreas tropicais e subtropicais, mas a prevalência maior são áreas tropicais. E, por exemplo, como na China, na floresta tropical da China, na África, na Índia e no Brasil, especialmente na região norte, na floresta amazônica. São pacientes principalmente lavradores ou outros que têm contato com o solo, com vegetais, onde eles estão no seu dia a dia mais expostos a diferentes tipos de trauma, né? Então, geralmente é aquele indivíduo que está no campo e que muitas vezes está longe do atendimento de saúde. No início, a doença é assintomática, ou seja, não apresenta nenhum sintoma. Mas por ser uma doença crônica, seu progresso é lento. Com o tempo, formam-se lesões na pele, principalmente verrugas e nódulos. Não traz muita sintomatologia, não dói, não coça, mas só que essa lesão ela vai aumentando. Ela vai virando primeiro uma mancha, depois essa mancha se eleva, que a gente chama uma mácula, uma pápula, e depois de alguns meses, assim, ela pode se ulcerar, fazer uma ferida. O importante é que nada cura isso. E é principalmente pela falta de cuidados médicos, aliada ao diagnóstico tardio, que se originam as deformidades, chegando até a incapacidade do membro afetado. Sintomas naturais da evolução da doença. É uma doença que eu vou te dizer assim, você pode não morrer diretamente dela, mas a sua vida vai se complicando, até que ela pode ser incapacitante. O modo de infecção é por inoculação de fungos por via traumática. Ela não é transmitida por contato com animais ou entre os seres humanos, portanto, ela não é uma doença contagiosa. Então é uma ferpa de madeira, um espinho, uma folha de palmeira, um instrumento agrícola, às vezes até acidentes com animais, boi, vaca, cavalo, onde o paciente leva um coice, por exemplo, uma mordedura. E como esses animais têm solo nessas partes do corpo e o fungo vive também no solo,
ele pode implantar na pele do paciente. São plantas com espinho, o paciente se fere, começa uma lesão e, consequentemente, o fungo que está alojado na natureza, num nicho específico, num local específico, ele acaba entrando dentro da pele do paciente, profundamente, ali ele se instala e começa uma pequena lesão, que com o tempo vai evoluindo para uma lesão grave, ulcerativa e de evolução, infelizmente, crônica, longos e longos anos. De 54% a 80% dos casos, as lesões aparecem nos membros inferiores dos pacientes. Isso acontece porque essas são as áreas de maior chance de contato com materiais contaminados por fungos. Na região norte, no Amazonas, principalmente no estado do Maranhão, lá as pessoas trabalham no extrativismo, em culturas de extrativismo na floresta amazônica, por exemplo, na coleta da castanha do coco babaçu. E durante essas práticas, eles acabam se ferindo, sentando em cima da casca do coco babaçu, que é considerado, por exemplo, uma das fontes de contaminação e, consequentemente, acredita-se que essa é a rota de infecção da doença. O diagnóstico clínico da cromoblastomicose é baseado nos tipos de lesões. Elas podem ser divididas em 5 grupos: as verrucosas, as nodulares, as placas, as cicatriciais e as tumorais. Existem vários tipos de lesão. Essa é uma das dificuldades de diagnóstico. Ela pode se confundir com várias doenças, tanto infecciosas quanto não infecciosas. Por exemplo, ela pode ser confundida com uma doença muito comum aí no interior do Brasil, que é a leishmaniose, que é transmitida por mosquito. Ela pode ser confundida com câncer de pele. Ela pode ser confundida com psoríase, que é uma doença crônica também. Então é fundamental que o médico ou a equipe de saúde que atenda o paciente no início, ele pense na possibilidade dessa doença e descobrir logo. Entre os principais fungos causadores da cromoblastomicose está o Fonsecaia pedrozoi. Ele é encontrado principalmente aqui no Brasil. E o fungo ele fica como se fosse escondido na natureza, num local específico, que a gente chama de nicho específico. Vários fungos escuros, vários fungos demáceos, portanto, podem causar essa doença a partir do meio ambiente onde eles estão. Na nossa região, a Fonsecaia ou Fonsecaia pedrozoi é o fungo mais encontrado. Hoje nós estamos num grande projeto mundial tentando então elucidar quais são as principais fontes, onde esse fungo está lá na natureza e como ele chega até o paciente. Além do diagnóstico clínico, é fundamental que haja um processo laboratorial para identificar a espécie do fungo e saber, assim, como tratá-lo corretamente. E é aí que entra o trabalho da Marisol, do Laboratório de Micologia do HC. Ele cresce parecendo um bolor negro, um tom levemente esverdeado, alguns até imaginam como se fosse um verde oliva. Ele é constituído de estruturas filamentosas que a gente chama de hifas. E estas hifas se reproduzem de uma forma onde a gente pode identificá-lo ao microscópio. E aí, no microscópio, nós vamos ver as características de conidiogênese da hifa. Antes do diagnóstico ser realizado, a doutora Marisol realiza a coleta do material. A coleta do material é feita a partir da lesão do paciente, que é bem granulomatosa. Então, a gente procura os pontos negros nesta lesão, que são as fístulas, que são os canais de comunicação entre o meio interno do paciente e o meio externo. Ali é onde os fungos estão. Então, a gente procura fazer uma raspagem muito profunda desta região. E no laboratório, nós preparamos 2 tipos de exames. Onde nós vamos observar o fungo lá no microscópio e a outra porção deste material é colocada no meio de cultura, onde o fungo cresce, e cresce como um fungo negro, que a gente chama de demácio. É desta forma que ele se manifesta. No Hospital de Clínicas, os pacientes com a doença são atendidos aqui no serviço de infectologia. Aqui no Hospital de Clínicas, sendo um centro de referência, a gente atende os pacientes mais graves, né, com a doença mais disseminada, mais difícil de tratamento.
muitas vezes ele chegou no estágio que o tratamento não é tão satisfatório quanto a gente esperava. Não só pela não regressão da doença, como para as sequelas que ficam na pele do paciente, né, no tecido subcutâneo, porque muitas vezes deixa um edema linfático, pode deixar cicatriz. Então, a gente aqui tem a experiência de tratar uns casos mais difíceis, mais dramáticos, e muitas vezes o resultado não é tão satisfatório. Chega a ser frustrante quando a gente chega e não consegue oferecer ao paciente aquilo que a gente queria, ou melhor, resolver o problema dele. O tratamento deve ser adequado com o tipo de fungo que acometeu o paciente. Ele pode ser através de laser de dióxido de carbono, terapia fotodinâmica, crioterapia, cirurgia ou aquecimento tópico. Existe um tratamento específico com medicamentos antifúngicos, mas quando chega ao médico especializado, a doença geralmente progrediu. Geralmente, quando a cromo é pequena, é só alguma região isolada, o tratamento cirúrgico resolve o problema do paciente. Então, se você tem algum local do braço, da perna com a lesão, você faz a retirada e o paciente está curado, geralmente. Mas, infelizmente, poucos pacientes têm a doença descoberta nessa fase. Os casos que a gente atende, geralmente são múltiplas partes do corpo acometidas, então o tratamento cirúrgico não resolveria, né? Ou traria maior dano para o paciente. Então, nos casos que a gente tem a oportunidade de tratar, geralmente é medicamentoso. Inicialmente tenta-se uma droga, quando não tem resposta, associa-se drogas, algumas orais, e quando o caso é muito avançado, a gente tenta terapia endovenosa, muitas vezes por longos períodos internados, e como eu te comentei, nem sempre com uma resposta satisfatória. O acompanhamento médico e a vigilância dos sintomas e das consequências são fundamentais para evitar a evolução da doença, realizar um tratamento adequado e diminuir as taxas de mortalidade. Existem pacientes que depois de muitos anos com aquelas lesões crônicas, a lesão sofre o que a gente chama de malignização, ou seja, uma doença infecciosa vira um câncer de pele. Aí a consequência pode ser mais séria. Outra complicação, em casos avançados, ocorrem infecções secundárias, ou seja, bactérias podem também infectar a pele do indivíduo. Ele pode fazer, por exemplo, uma doença que a gente chama erisipela, que é uma doença bacteriana. E a erisipela, ela pode passar para a corrente sanguínea e o paciente pode morrer de septicemia. Não morreu diretamente da cromo, mas de uma complicação da cromo. Evitar com que esse paciente, durante as práticas agrícolas ou as suas atividades extrativistas, venha se ferir. Então, roupas com proteção maior, práticas direcionadas, evitar com que o paciente, por exemplo, sente no solo ou em cima de plantas contendo espinhos ou venha se ferir com esse material em decomposição e, consequentemente, facilitar a entrada do fungo para dentro do tecido do hospedeiro. O Olho Clínico está ficando por aqui. Se você quer rever este ou outros programas, acesse nosso site e as redes sociais. Até semana que vem.